Fala concurseiro, fala concurseira, você já ouviu falar de sharenting, um tema extremamente importante que está em discussão nesse momento e tem muita chance de cair na sua prova, porque é um tema social, é um tema que envolve processo tecnológico, é um tema que envolve as mídias e principalmente o processo da privacidade. Eu sou o professor Max Atualidades, aqui para Brabo Concurso, já deixa seu like aqui nesse vídeo e me acompanhe que a partir de agora nós vamos discutir esse importante tema que ganhou força no ano de 2023. Vamos junto porque hoje nós vamos falar de sharenting. Sharenting. Olha que tema interessante ligado à questão de compartilhamento. O que seria esse termo? A França propôs em fevereiro do ano de 2023 uma estrutura de inibir as postagens dos pais em relação aos filhos na internet, nas redes sociais. Foi feito um levantamento que uma criança de 12 anos já tem mais de 1000 fotos compartilhadas na internet e, pasmem, né, sem, claro, a sua autorização. São as fotos postadas pelos pais, pelas tias, pelos irmãos, né, pelas escolas. Então, é um cenário extremamente discutível essa questão de exposição. E muitas vezes os pais postam fotos das crianças, né, em situações que seriam, depois mais velhas, elas poderiam achar uma situação que fosse incômoda, que fosse ruim. Sabe quando você tira uma foto hoje do seu filho adolescente, ou você tira uma foto de alguém e mostra para a pessoa, ela fala, não quero que você posta? Será que todas as fotos que nós postamos dos nossos filhos, eles gostariam depois, ao olhar para isso mais tarde, eles teriam liberado que a gente postasse essa foto? E aí você fica num limite, porque muitas pessoas pegam essas fotos, né, e usam em sites inadequadas, né? Você tem muitas dessas fotos que depois podem ser utilizadas, inclusive, por exemplo, em uma entrevista de emprego. Aconteceu esse caso na Inglaterra, né? Então a empresa foi pesquisar, achou uma foto, né, que desagradou a empresa em redes sociais, que nem foi o candidato que postou quando ele tinha ali 11, 12 anos. Então uma visão política, por exemplo, extremista que a família tem, coloca uma camiseta, coloca um boné, né, faz um gesto em que aquela criança que nem está envolvida, né, de forma consciente no processo acaba tendo uma foto exposta e isso pode ser um desempate, por exemplo, numa entrevista de emprego lá na frente. Existe muita questão do bullying, né, relacionado a essas fotos, vídeos dos pais postando, né, a criança lá não consegue fazer isso, né, então você tem ali uma estrutura do bullying feito, obviamente que sem, né, aquela característica que os pais gostariam de ter para deixar a criança sem graça, não é esse o objetivo, mas que muitas vezes deixam. Então você tem vários casos de bullying que a criança vai sofrer por fotos postadas pelos próprios pais e pelos familiares. E as mídias sociais, nós sabemos, você não tem controle. Uma vez postado, sempre printado. Uma vez postado, isso fica sempre à disposição dentro da internet. Então a França é o primeiro país a abrir essa discussão e é um tema extremamente importante sobre os limites da tecnologia, sobre os limites da privacidade, né? E aí a França também propõe que essas fotos sejam colocadas, de certa forma, em uma área que depois a criança possa apagar. Então está em discussão esse processo no Congresso francês, né? Que é uma proposta do quê? De você tentar inibir, porque você tem fotos que vão para sites de pedofilia, você tem compartilhamentos de forma ilegal dessas imagens, mesmo que você coloque lá no privativo do Instagram ou do Facebook, o risco dessa foto, né, ir à frente nós não sabemos. E além do mais, né, uma questão que está sendo levada em conta, os pais que ganham dinheiro em cima, né, da exposição de imagem das crianças, né? Então você vê aí TikToks, YouTubers, Instagramers famosos que vão pegar essa imagem da criança, vão fazer um Instagram para a criança que nem nasceu, né? Então a criança tem lá 1 milhão de seguidores e ela nem nasceu, né? E aí você já vê uma publicidade muito grande em cima, você já vê uma exposição, né? Live do parto da criança, né? Então essa grande exposição, como é isso mais à frente, né? Como que é se a pessoa depois for uma pessoa mais reservada, por exemplo, for uma pessoa que não quer se expor, que não quer ter rede social, ela teve a vida dela exposta pelos familiares nesse tempo inteiro. Então a discussão na França é uma discussão polêmica. Pô, os pais não têm direito de postar a foto dos seus filhos? Essa é a questão. O meio, né, que a rede social chega ou como ela chega, nós não temos nenhum controle. E principalmente pessoas que não são nativas,
né, da tecnologia, nativa das redes sociais, não sabe direito, né, como que pode acontecer com essa questão da alta exposição. E é uma discussão que precisa acontecer porque você nem sabe que a sua foto foi postada. Então foi no aniversário, uma tia tirou a foto e joga isso à frente. Então essa discussão a nível mundo começa a ganhar força e vários adolescentes, né, que vão passar depois por um processo de grande exposição, né, eles têm uma questão de quererem a sua privacidade, mas essas fotos já estão espalhadas aí pelas redes. Então são vários questionamentos ligados ao chamado sharing. E você? O que você pensa em relação a esse tema? Né? Você é a favor da exposição, que os pais possam expor as fotos dos filhos, que os pais possam ganhar dinheiro em cima de fotos, das fotos dos filhos, ou dinheiro, né, pela alta exposição diária, né? A criança está no banheiro, está tirando foto, a criança está passando por uma situação lá, está com febre, tadinha, vai lá, tira o vídeo e faz. Muitas vezes, a maioria das vezes, obviamente que sem maldade, né, que sem querer trazer esse processo como algo ruim, certo? Mas nós não temos consciência total dos limites, né, e dos desdobramentos e das grandes consequências que esse chamado sharing, né, tem. Então, quando a gente pensa aí nos grandes influencers digitais, muitos deles, né, vão se utilizar dessa exposição infantil, dessa exposição dos filhos. Mas você hoje, que tem mais que 30 anos, você se sentiria feliz se tivesse mais de 1000 fotos suas durante a sua infância e início da adolescência expostas na rede social? Então é isso. O termo e a discussão cai em cima disso. Como é que isso pode cair no concurso? Né? Será que um pai depois pode ser, por exemplo, acusado de ter exposto essas fotos dos filhos que podem cair em mãos erradas? E vão cair porque você não tem controle sobre as questões, né, ligadas à tecnologia e às redes sociais. Então entra numa fase do direito também. Qual que é o direito dos pais, né, sobre a questão dos filhos? Eles têm o direito dessa grande exposição, sendo que a criança não tem o poder de poder dizer sim ou não. Aquelas fotos, será que depois de um tempo os próprios pais não se arrependem de ter colocado algumas fotos na internet? Será que a criança, o adolescente, ao ver essa grande exposição, no mínimo 1000 fotos colocadas na internet com 12, 13 anos, será que essas crianças não se sentem bulinadas, não se sentem expostas? Não sentem que isso em algum momento pode prejudicá-las? Então, esses são os principais pontos aí da questão do chamado sharing. Você conhecia esse termo? É um termo extremamente importante para o ano de 2023 e vem crescendo. Enquanto a França joga isso, a França é um país central, uma das principais economias do mundo, esse cenário já começou a reverberar também no Brasil e a legislação já começa a se mover, né, e entrar num sentido que vamos discutir. Qual é o limite que os pais podem expor os seus filhos nas redes sociais? Combinado? Eu sou o professor Max Atualidades, aqui para Brabo Concurso. Até!